Komi costumava ser bastante popular entre as garotas no ensino fundamental. Porém, quando entrou no ensino médio, ele foi o único que não cresceu, pensando que todos os outros pareciam brotos de bambu. Ele sabe que está atrasado em relação aos outros garotos, mas não tem problema, eles que aproveitem enquanto podem. Komi nunca pensou que chegaria até aqui, pois inesperadamente ele realmente conseguiu uma namorada. Ela vem correndo em sua direção, enquanto se desculpa por deixá-lo esperando. Porém, Azumi é seu total oposto. Ela é muito alta, e tem um coração muito grande. Seu sorriso é sempre radiante como um girassol. Ela é muito encantadora. Há muitas coisas que Komi poderia dizer sobre Azumi, porém uma se destaca. Enquanto eles andam, Komi se assusta com algo no chão. Ele tenta avisar para Azumi que um cachorro havia se aliviado bem ali, mas já era tarde. Quando vai desviar, Azumi acaba tropeçando, mas antes que Komi possa se preocupar, ela simplesmente dá um triplo mortal carpado. Logo em seguida, agindo como se nada tivesse acontecido. Ela fica com vergonha pensando que exagerou. Komi acha que ela é incrivelmente atlética. Ela agradece por ele ter avisado, dizendo que entrou em pânico, mas Komi só consegue pensar em como ela é fofa, muito fofa. Ela é simplesmente incrível. Ela realmente se destaca durante a educação física. As garotas estão se alongando enquanto os garotos correm na pista. Porém, mesmo enquanto corre, Komi não consegue tirar os olhos dela. Porém, ela não se acha popular, ficando envergonhada pois esse é seu primeiro namorado. Os garotos estão na sala discutindo que é a garota mais fofa. Um deles diz que gosta da Kawai, enquanto o outro prefere a Otonashi, pois ela é do tipo limpa e arrumadinha. Outro pergunta o que acham da Azumi, o que chama a atenção de Komi. Um deles diz que a altura dela é um obstáculo, os outros concordam e um deles diz que ela é bem intimidante. Komi se revira enquanto pensa que esses caras não sabem de nada. Ele queria falar sobre todos os encantos dela. Um deles diz que gosta das pequenas e fofas como Kawai, e não de uma gigante. É então que Komi explode. Ele se aproxima irritado dos garotos chamando sua atenção. Eles se assustam com o tom dele. E inesperadamente Komi pergunta o que acham de chihuahuas. Um deles diz que gosta de cachorros, então acha que gosta deles. Komi pergunta o que ele gosta neles e o garoto diz incerto que são pequenos com olhos grandes. Dá vontade de abraçá-los. E então Komi pergunta o que acham de Golden Retrievers. Um deles se anima dizendo que tinha um, o que surpreende os outros garotos. O garoto diz que ele é grande e amigável. Ele é incrivelmente fofo. Outro garoto gostaria de acariciá-lo algum dia. Komi está satisfeito, pois era isso que ele queria dizer. Ele se vira enquanto decide que irá proteger esse sorriso amável que brilha como um girassol. Na saída, a amiga de Azumi se despede dela. Komi está guardando o material enquanto pensa que no momento estão guardando o segredo de seu relacionamento. Ele pensa que se os outros soubessem, eles iriam zombar deles por causa da altura e Azumi ficaria desconfortável. Ele manda uma mensagem perguntando se ela quer ir embora junto hoje. Ela concorda, dizendo para se encontrarem no local de costume. Eles sempre se encontram em um lugar um pouco longe. Se quiserem ir embora juntos, eles têm que fazer um desvio para não esbarrar nos colegas. Komi tosse chamando a atenção de Azumi. Ele acena para ela enquanto cora. Isso pega Azumi de surpresa que enquanto cora, também se despede dele. Ele não consegue parar de sorrir. Ela é muito doce. Um casal está flertando bem no meio da sala. Isso chama a atenção de Komi e seu amigo. E obviamente isso está os incomodando. O garoto diz que não suporta esse tipo de casal na escola e tem certeza de que vão terminar em breve, mas a verdade é que ele está morrendo de inveja. Komi pensa que os rostos deles estavam sempre perto um do outro. Ele se pergunta se haverá um dia em que ele e Azumi poderão ficar assim, e quem sabe até se abraçar. Komi imagina Azumi se aproximando com uma cara sedutora, cada vez mais perto dele, porém seu amigo o traz de volta para a realidade. Komi rapidamente concorda com o amigo, mas ele nem tem falado nada. O garoto diz para eles jogarem pedra, papel ou tesoura, e quem perder vai comprar algumas bebidas, mas Komi nega, pois quer economizar, pensando que sabe que em algum momento vai sair com Azumi. Ele diz apenas que está cortando gastos, e seu amigo pergunta se ele quer comprar algo, e ele diz que é algo do tipo, o que chama a atenção de Azumi. O garoto diz que isso é uma chatice. Komi diz que se ele tem dinheiro para gastar em uma bebida, então que pague o dinheiro que ele o emprestou no dia em que ele esqueceu o almoço, mas a verdade é que o garoto também não tem dinheiro.
Kami diz que pessoas que não têm dinheiro não são populares, mas seu amigo se irrita, dizendo que não quer ouvir algo assim de Kumi, e se gaba, dizendo que ao contrário de Kumi, ele teve uma namorada no ensino fundamental. Kumi murmura que agora tem uma namorada, mas seu amigo não entende, e ele grita dizendo que tem uma namorada. Isso chama a atenção das garotas e Azumi se assusta. Ele exclama que tem uma namorada extremamente fofa. Mas para ao perceber o que disse, todos na sala estão olhando para ele, e seu amigo pergunta do que ele estava falando. Azumi fica extremamente corada ao ouvir isso, seu coração está batendo extremamente rápido. Por sorte, Kumi consegue pensar em uma mentira e diz que ela é de sua escola primária, mas seu amigo manda que ele não faça rir. Eles ouvem alguém questionar se ele estava se gabando da namorada. Era a amiga de Azumi, que diz que eles são extremamente frouxos. Isso faz os dois ficarem com vergonha. E quando Kumi nota Azumi corada, ele rapidamente se vira para a frente. Ele se julga. Se fosse alto como a namorada, ele com certeza poderia ser mais confiante. A amiga de Azumi diz que esses garotos realmente são uns idiotas, e pergunta se Azumi não concorda, mas se assusta ao ver o estado em que Azumi está. Ela não consegue ignorar que Kimi disse que ela é extremamente fofa. Depois da aula, os dois se abrigam da chuva em frente a uma loja fechada. Kumi diz que a previsão disse que choveria só mais tarde, por isso nem trouxe guarda-chuva, e pergunta se Azumi trouxe um. Ele percebe que é a chance deles compartilharem um guarda-chuva. Infelizmente o uniforme deles não traz o apelo de uma blusa molhada, então dividir um guarda-chuva é a melhor opção, porém ele nota que pode ser difícil para ele segurar o guarda-chuva, e isso desanima. Ele se sente um pouco patético por ter que fazer Azumi segurar o guarda-chuva. Ela o tira de seus pensamentos enquanto pergunta animada se ele não quer ir com ela. Ele agradece voltando a se animar, feliz por ela ter trago um. Mas logo suas esperanças somem ao ver que era uma capa de chuva. Nem ele pode acreditar nisso. Azumi diz sorrindo que estava tudo bem, e que ele pode entrar ali. Ela admite que suas pernas ficam molhadas se ela usar um guarda-chuva, por isso andava com isso. E diz sorrindo que pensou que ele poderia entrar ali com ela. Nossa, ela realmente é muito fofa. Mas espera, pessoas compartilham capas de chuva? Eles ficariam muito próximos, nem deram as mãos ainda. Isso é como a piada que duas pessoas usam o mesmo casaco. Ele diz envergonhado que talvez devessem esperar um pouco mais a chuva passar, eles já estão lá há tanto tempo que estava escurecendo. Kumi diz que não tem jeito, ele teria que se molhar, e se desculpa por Azumi ter que esperar ali com ele. Mas Azumi não deixará isso acontecer. Ela empurra a capa para Kumi, dizendo que vai correr para casa. Ela estava lá porque queria. E Cora ao admitir que quando ele disse que ela era sua namorada, isso a fez querer ficar mais tempo com ele, mesmo que só um pouco. Ela se desculpa se está sendo chata, é que tem ainda mais coisas que ela quer fazer com ele. Isso faz o coração de Kimi bater mais rápido, e ele diz que também queria. Enquanto pensa que queria tocá-la e abraçá-la, ele diz para usarem a capa juntos. Seria como uma esquete, mas ela não entende o que isso quer dizer. Mas ela finalmente percebe que se trata daqueles vídeos de pessoas usando o mesmo casaco. Kimi pensa que ela demorou para entender. Ela pede licença e o cobre com sua capa. Ele cora pesando que é uma sensação incrível. É como um travesseiro de hotel. Ela cora dizendo que isso é um pouco embaraçoso. Kumi questiona se ela só percebeu agora, quando chegou em casa. Ele realmente não havia ficado molhado pela chuva, mas seus pensamentos impuros foram lavados pelo suor. Estava muito quente, ele pensou que ia morrer. Sua mãe o cumprimenta mais ao ver seu estado. Pergunta se ele esqueceu o guarda-chuva, o chamando de idiota. No dia seguinte, eles acabaram virando uma lenda urbana. Uma garota exclama que viu um tipo de fantasma com pernas parecidas com tentáculos. Ela não sabe o que fazer. Será que vão morrer? Eles só conseguem ouvir isso em choque. Antes de continuar, deixe o like, comente e se inscreva para mais. É a vez de Kumi limpar a sala após a aula. Ele reclama que o professor usa até a ponta de cima da lousa, então ele não consegue apagar. Isso é humilhante. É quando surge outro apagador. Era Azumi, que queria ajudá-lo, já começando a apagar. Ele se assusta com sua aproximação repentina, mas agradece a ajuda. Azumi cora, parecendo satisfeita com o agradecimento dele. Ela realmente é muito fofa. Quando estão voltando para casa, Kumi acaba tropeçando e quase cai de cara, porém por sorte Azumi o segura no último momento. Ela cora por estar tão perto dele, e Kumi agradece.
enquanto mais uma vez pensa em como ela é fofa. Eles foram para um parque para que pudessem estudar juntos, porém um grupo de crianças está jogando bola e acabam chutando bem na direção de Komi, mas por sorte Azumi consegue segurar a bola antes. As crianças se desculpam e ela devolve a bola enquanto diz que era perigoso jogar desse jeito. Komi tinha falado que protegeria o sorriso dela, mas ao invés disso ele é quem está sendo protegido. Do nada, Azumi percebe que age por impulso e pensa que isso pode ter incomodado Komi. Ela tenta fingir que isso foi assustador, mas Komi só consegue pensar que ela é muito fofa. É claro que ele não está nem um pouco assustado a estar na casa de Azumi. Ela está frustrada, pois parece não conseguiu ter nenhum dos 10 comportamentos que homens consideram ideais para uma mulher. Ela leu isso em um site. Ela sentiu como se tivesse uma distância entre eles hoje. Ela vê uma matéria sobre coisas que fazem o coração de um homem palpitar, encarar ele um olhar voltado para cima. Poder isso é fisicamente impossível para ela. Ela fica preocupada que ele possa perder o interesse nela. Ela continua lendo cabisbaixa. Ela vê sobre aproximar-se do ombro dele. Toques suaves. Gentilmente pegue na manga dele. Eles estão na praça novamente, enquanto Azumi diz que seria bom ter outro dia ensolarado. Ela parece receosa, mas toma coragem e decide se inclinar para perto dele, porém sem que ela perceba. Bem nesse momento ele se abaixa para pegar um papel do chão. Komi se assusta quando ouve um barulho atrás dele. Ele vê que Azumi está deitada, e pergunta se está tudo bem. Corada, ela diz que está tudo certo. Ela ri e diz que estava praticando seu ukemi. Komi ri mas não entende isso. Azumi também ri mas está claramente constrangida. Komi estende a mão para ela, dizendo para eles irem para casa. Ele diz com vergonha que não quer realmente voltar, e pergunta se pode ligar para ela hoje à noite. Azumi cora enquanto se alegra. Ela pega a mão dele enquanto diz claro, talvez ela seja mais fofa do que imagina. Komi pensa que tem vezes que Azumi simplesmente pratica seu ukemi sem motivo nenhum, o que faz com que muitas vezes ele não a entenda. Azumi encontra uma borracha no chão. Ela olha em volta para ver se quem é e percebe Komi. Ela cora e toma coragem para falar com ele. Ela começa a reunir forças para poder chamar sua atenção, tentando gentilmente pegar em sua manga. Ela se aproxima lentamente. Komi está concentrado na conversa com seu amigo, por isso não notou ela. Porém ela acaba se desesperando e puxa sua camisa com muita força. Komi se assusta, tentando entender o que acabou de acontecer. Azumi fica com muita vergonha enquanto estende a borracha para ele, dizendo enquanto gagueja que ele a derrubou sem notar. Ele pega ainda sem entender nada, mas acaba agradecendo. Ela se desespera pedindo desculpas, dizendo que não queria o atacar. Ele se assusta com isso. Ela pede que ele a deixe ajudar com sua camisa mas ele nega, dizendo que foi coisa pequena. Mais vezes Komi realmente não entende ela. Os dois estão descendo uma escada. Azumi está sorrindo corada, claramente muito concentrada no que Komi diz. Quando acaba escorregando, ela começa a cair e Komi se desespera. Ele pensa que dessa vez com certeza irá ajudá-la. Porém não consegue pegá-la a tempo pois ela começa a dar uma cambalhota no meio do ar. Por um momento, os dois parecem se encarar enquanto o tempo para, mas Komi percebe que agora é ele quem precisa de ajuda, pois Azumi já pousou graciosamente no pé da escada. Ele se desespera mas Azumi simplesmente se abaixa, o pegando com as costas, parecendo muito satisfeita com isso. Todos parecem maravilhados com o que acabaram de ver, dizendo que isso foi demais, mas Komi está depressivo mais uma vez. As crianças dizem que ele ficou parecendo um macaquinho pendurado, e que foi muito fofo. Komi parece revoltado com isso, e Azumi cora de vergonha. Ele jura que um dia se tornará um macacão-chefe, todos eles vão ver. Após isso, Azumi está radiante. Ela sabe que Komi tentou ajudá-la e agradece por isso, mas Komi a lembra que no fim ele quem precisou de sua ajuda, mas Azumi não liga para isso, pois está muito feliz. Ele relembra que isso foi muito vergonhoso, enquanto diz que ela não precisa ser tão educada. Mas Azumi avisa que não estava sendo educada, ela está genuinamente feliz. Ele pensa em como ela é fofa e gentil. Porém, essa gentileza foi esmagadoramente dolorosa hoje. Komi pensa cabisbaixo que Azumi deve pensar que ele não é bom em nada. Ela percebe que ele está cabisbaixo e diz envergonhada que sempre foi assim. Todos pediam para ela pegar coisas no alto, e nenhum garoto a ajudava a carregar coisas pesadas. Eles diziam que se fosse ela,
ela poderia carregar, e ainda pediam para ela arrumar as coisas que ficassem mais no alto. Azumi diz que realmente sente muito por isso. Mas Kumi não entende o porquê ela está se desculpando. Enquanto se pergunta se fez alguma coisa estranha, ele é quem deveria se desculpar, dizendo que ela é muito gentil por ficar feliz por isso. Kumi cora, perguntando se não é natural querer ajudar a garota que gosta. Isso pega Azumi de surpresa, que vira o rosto rapidamente. Ele pensa que fez algo errado, mas enquanto cobre o rosto com o braço ela o chama. Enquanto cora, Azumi diz que ama ele, o que o pega de surpresa, porém ela realmente parece feliz por ter dito isso. Esse golpe foi tão poderoso que deu um crítico em Kumi, que desmaia de tanta felicidade. Esse ataque foi tão forte que ele esqueceu completamente sobre o macaquinho. Obrigado por assistir até aqui. Para mais vídeos, deixe o like, comente e se inscreva. Kumi está comendo com seu amigo quando ele comenta que o almoço dele está cheio de karagi hoje. Kumi explica que hoje é seu aniversário, por isso sua mãe colocou vários para ele. Seu amigo fica surpreso que hoje seja seu aniversário, e Azumi acaba ouvindo isso. Ele o deseja feliz aniversário e diz que o daria um abraço de presente depois. Mas Kumi diz que só sua consideração já basta. Ele insiste, mas Kumi pensa que não quer um abraço dele, e sim da Azumi. E seu amigo ainda pega um karagi. Kumi está de bom humor e o deixa pegar 3, o que o deixa surpreso. É claro que o motivo dele estar com um ótimo humor à declaração passada de Azumi, ele está tão feliz que é provável que ele perdoe alguém que tenha acabado de o socar. Ele pede perdão por todos os casais do passado que ele amaldiçoou. Ter uma namorada é algo realmente incrível. É como se Azumi fosse seu mundo agora, e seu amigo fica preocupado que Kumi tenha se apaixonado por ele. Mais tarde, Azumi fica corada enquanto manda uma mensagem para Kumi. Ele está saindo do banheiro quando vê ela está o desejando um feliz aniversário, confessando que ouviu sua conversa mais cedo. Ele fica feliz que Osaka tenha feito um bom trabalho mesmo sem perceber. Ele pergunta se podiam ir para casa juntos hoje. Afinal, em dias como esses, é normal você esperar alguma coisa, já imaginando que poderia ganhar um beijo de presente. Kumi sabe que está sonhando demais, mas não consegue se conter de tanta felicidade quando recebe uma mensagem e suas esperanças morrem. Azumi pede desculpas, mas não poderá ir com ele hoje. Kumi fica derrotado após isso. Ele sente muito por seus delírios. Até Osaka se assusta com sua expressão. Ele pergunta se Osaka não quer ir embora com ele, mas Osaka o lembra que ele vai embora de ônibus, perguntando se Kumi realmente gosta tanto assim dele. No dia seguinte, Azumi sorri se desculpando pelo atraso. Ela estende uma sacola para ele e deseja feliz aniversário. Kumi fica surpreso com isso. Ela diz que não é muito, mas ficaria feliz se ele aceitasse. É claro que Kumi está muito feliz com isso. Ele pergunta se foi por isso que ela não quis ir com ele ontem, e Azumi fica brava que ele tenha descoberto. Ela realmente é muito fofa. Ele não acredita que ela correu para comprar um presente para ele. Azumi pede que ele não fique com grandes expectativas, pois é só um negócio diário normal. Mas ele balança a cabeça em negação tão rápido que até estrala o pescoço. Kumi acha que vindo de Azumi é um presente sem preço, não importa o que seja. Mas agora ele não sabe como expressar sua felicidade. Ele agradece enquanto cora, dizendo que está muito feliz. Porém, ele não consegue parar de sorrir de tanta felicidade. Kumi agradece novamente, mas pensa que isso foi uma resposta bem comum. Ele apenas agradeceu a ela 2 vezes, mas Azumi começou a corar também. Agora mais tarde, já à noite em sua casa, Kumi vê que são meias, pensando alegremente que irá usá-las amanhã. Ele mexe nelas enquanto pensa qual deveria usar primeiro. Ele fica surpreso quando vê que são meias com dedos. Elas até parecem mais respeitáveis que uma meia comum. Foi um presente surpreende. Já no dia seguinte, Kumi está nervoso enquanto coloca as meias, se lembrando da cara fofa que Azumi fez enquanto as dava a ele. Enquanto as coloca, ele pensa que deve reunir sua coragem e mostrar sua determinação. Se ele trocar os sapatos rapidamente, talvez ninguém note. E então ele mostra as meias mais tarde para Azumi. Ele está trocando os sapatos quando alguém o dá bom dia. Era Azumi, que está feliz como sempre. Ele retribuiu o bom dia e pensa que talvez esse seja o momento perfeito, propositalmente pondo o pé para frente de forma dramática. Ele ainda faz um sinal de joinha. Kumi percebe sua falta de reação e explica que está usando as meias que ela o deu. Elas são respeitáveis e perfeitas para o verão. Isso parece assustar Azumi.
o clima fica estranho e até as pessoas ao redor olham para eles. Ele se pergunta se fez algo de errado e Osaka aparece e diz que as meias deles são tão incríveis que Azumi até ficou chocada. Mais tarde, ela explica por mensagem que o aniversário de seu pai está chegando. Então ela comprou meias tanto para ele quanto para Komi, porém acabou dando as erradas. Ele finalmente entende a situação, percebendo que Azumi realmente parece para baixo por causa disso. Ele se pergunta o que deveria fazer e manda uma mensagem para Azumi. Ela olha relutante, mas fica surpresa ao ver a mensagem. Komi olha discretamente para ver sua reação. E quando ela percebe que ele estava olhando, ela sussurra corada, muito obrigado. Komi fica feliz que ela tenha sorrido, enquanto pensa que ela é realmente muito fofa. Osaka chega cumprimentando. Azumi esconde o sorriso com o celular, e vemos que na mensagem que ele mandou, ele diz que ficaria feliz com qualquer coisa que ela o dê. Vale dizer que depois disso, seu apelido na escola virou Pé de Pão. Outro dia na aula, Komi percebe que nunca perguntou qual dia é o aniversário de Azumi, se perguntando o que deveria dar a ela. Ele tem a ideia de dar algo usável, como um colar ou uma pulseira. Ele não se contém em pensa que ela ficaria muito fofa. Se o aniversário dela foi no inverno, ele pode dar um cachecol. É uma boa ideia também. Komi sente que dar algo que fique ao redor do pescoço, ou do pulso, ou dá um sentimento de ela é minha. Ele se pergunta se ela usaria algo assim, se ele a desse. No caminho para casa, ele pergunta quando seria seu aniversário, e ela responde que faz de aniversário dia 2 de abril. Logo, suas esperanças de dar um cachecol são destruídas. Por algum motivo, ele pensa que esse é o mês número 1 em que as pessoas não comemoram o aniversário com os outros. Azumi diz sem jeito que já passou e ele concorda. Outro dia na aula, Osaka percebe que Komi está com um fiapo na cabeça e o tira, o entregando em sua mão. Komi agradece, mas durante a aula ele reflete que Osaka consegue ver o topo de sua cabeça. Lá ele. Parando para pensar, Osaka também é alto, sendo só um pouco mais baixo que Azumi. Ele se pergunta qual alta ela é afinal, pensando em como deve ser a vista em seu mundo. Ele imagina como deve ser olhar o mundo da altura dela, e então pede para Osaka o carregar em suas costas, o que o assusta. Ele diz que Komi está sendo bem ousado. Isso vai muito além do contato físico leve. Osaka acaba cedendo, e Komi agradece, dizendo que ele realmente é um cara legal. Mas Osaka pergunta bravo se ele só percebeu isso agora. Komi observa a sala e pensa que então essa é a vista que Azumi vê. Ele pede que Osaka ande um pouco, pensando que o teto parece muito perto, o corredor parece um pouco menor. É como se a vista fosse mais aberta aqui em cima, e toda a informação em seus olhos está concentrada embaixo. Não que isso faça muita diferença. Eles continuam andando até que acabam cruzando com Azumi e sua amiga. Isso chama a atenção delas. E Komi começa a ficar preocupado. Ele percebe que estava quase no mesmo campo de visão que ela, enquanto sua amiga os olha estranha. Mas Azumi parece curar. Eles continuam o caminho, mas Komi não consegue parar de olhar para ela. Osaka pergunta se já andaram bastante quando Komi perde o equilíbrio e começa a cair. Azumi olha para trás assustada enquanto ele pensa que vai morrer. Mas por sorte, Azumi o pega bem a tempo. Ela pergunta se ele está bem enquanto Osaka diz que foi uma boa pegada. Komi acha que a vista de cima foi ótimo, mas a vista de agora com certeza é a melhor. Ele perde as forças enquanto agradece, e Osaka diz que já está cansado. Komi pensa que Azumi é fofa. Não importa o ponto de vista que ele tenha. Antes de continuar, deixe o like, comente e se inscreva para mais. Komi está tão cansado que acaba dormindo na mesa do parque, mas acorda no susto quando está prestes a bater a cabeça. Azumi acha isso engraçado. E ele explica que ficou acordado até mais tarde por causa de mosquitos. E aqui estão eles, passando seu tempo juntos estudando. Eles realmente são muito aplicados. Azumi diz que não tem como evitar. Afinal, eles têm que passar nos exames. Komi pensa um pouco. E diz que assim que terminarem isso, eles deviam sair em um encontro. E Azumi concorda empolgada, o que deixa Kimi animado. Ele estende a mão para Azumi, que não entende. Ele diz que precisa de uma recarga. Ele vai precisar de energia para passar nas finais. Azumi ainda não entende do que ele está falando. E Komi explica que quer que ela segure sua mão para lhe passar energia. Azumi pensa por um momento, mas parece entender, ficando decidida. Ela diz para seguirem com isso. E Komi pensa que ela não precisa ser tão formal. Ela começa a andar ondas de energia para ele.
Mas não é bem isso que Komi tinha em mente. Ele diz que acha que recebeu energia, já tirando sua mão. Mas muda de ideia e segura a mão dela, enquanto diz que não foi o suficiente, o que surpreende Azumi. Isso a deixa corada. E Komi pensa que era exatamente isso que ele queria. Mas ele não sabe o que fazer agora. Se continuar, ele vai querer abraçá-la. Inconscientemente ele começa a se mover para abraçar. Ele pensa que não pode adiantar tanto as coisas, mas quando abre o olho, percebe que Azumi estava mais perto dele, realmente com vergonha. Ela sorri, envergonhada, e se afasta um pouco, mas Komi não pretende desistir e se move para perto dela. Os dois parecem entrar em um consenso, não dito do que vai acontecer agora. O coração de ambos está batendo muito rápido. Komi não consegue mais se segurar. Eles estão prestes a se beijar, mas é claro que tinha que aparecer um mosquito de Nárnia e atrapalhar completamente o clima. Azumi odeia o som do mosquito. E Komi concorda que se ouvir à noite, você não vai mais conseguir dormir. Azumi diz que foi picada na perna, mas na verdade só não queria demonstrar a vergonha que estava sentindo. Malditos mosquitos. Aquela seria outra marca de ódio em sua história. Komi diz que esse lugar está sendo invadido por mosquitos. Então, vão ter que encontrar outro lugar. E Azumi diz que o calor também estava começando a ficar bem ruim. A energia deles para as provas foi reposta na base do ódio contra os mosquitos. Komi não pode acreditar que tentou beijá-la antes mesmo de terem se abraçado. Porém, ele acha que ela não pareceu se importar muito com isso. Ela basicamente aceitou seu beijo. Seus lábios pareciam tão macios, ele realmente está em uma posição difícil esses dias. Ele estende a mão enquanto pensa que estava muito feliz em pensar em coisas como essa. Enquanto imagina estar fazendo carinho em seu rosto. Ultimamente ele não consegue parar de querer estar com ela. Ele está com problemas. Na escola, ele anda pelos corredores. Ele reflete que sabe que não deveria ser um namorado que fica constantemente pensando em coisas assim. Porém, mesmo sem perceber, ele sempre acaba pensando em como a Azumi é fofa. E isso o deixa feliz. Mas ele se preocupa de ser o único sentindo essas coisas, não sabendo qual seu papel como namorado. Quando Komi entra na sala, ele passa por um grupo de garotas e uma delas está dizendo que seu namorado só quer ficar em casa. Ele só pensa em coisas pervertidas como um macaco. Então ela está pensando em terminar. Sua amiga diz que ela realmente deveria terminar. E Komi começa a ficar preocupado, imaginando Azumi, o olhando com nojo e dizendo que até uma lula tem mais autocontrole do que ele. Komi começa a suar frio e, para se controlar, começa a bater no próprio rosto, chamando a atenção dos outros colegas. O problema é que ela é fofa mesmo quando está com raiva. Ele precisa vigiar esse macaco pecador dentro dele. Mais tarde, eles estão jogando Joquempo. Komi vence e avança. Eles jogam mais uma vez e Komi ganha mais uma vez. Komi está se gabando pois já está quase no objetivo final, aquele poste. E Azumi parece estar nervosa com a iminente derrota. Porém, ela faz uma pose de luta e diz que a verdadeira partida começa agora. Que determinação misteriosa. Eles se preparam e jogam mais uma vez, e Azumi sorri ao vencer. Ela se prepara determinada, correndo para o ultrapassar. Ela dá um salto, o que surpreende Komi. Ela realmente está indo com tudo nessa. Ele fica muito surpreso. O problema é que quando ela pousa, sua saia acaba indo alto demais. Ela faz um joinha, mas isso foi um dano crítico para Komi. Ela é realmente muito fofa. Ele acha que ele é quem deveria fazer um joinha para ela. Eles se preparam para a última rodada, mas Komi nem está mais prestando atenção, se perguntando por que Azumi não estava usando preto hoje. Ela está no chão depressiva pois perdeu. E Komi se assusta com isso. Azumi diz para ele que ele deveria ir logo para o objetivo, mas Komi só consegue pensar em outra coisa, com vergonha. Ele pede que ela não fique se abaixando. Azumi demora um momento, mas se levanta depressa quando entende, com vergonha, Elam-se. Lembra que não estava usando a preta hoje, se perguntando se ele viu. Além de tudo, ela está usando uma vergonhosa hoje. Azumi nem consegue olhar em seus olhos quando pergunta se ele viu. Mas o cérebro de Komi já parece ter derretido. Hoje ele pode testemunhar a beleza do pão sagrado, mas implora para que mais ninguém veja. Obrigado por assistir até aqui. Para mais vídeos, deixe o like, comente e se inscreva. Antes de continuar, quero deixar claro que estou postando esse vídeo por livre e espontânea pressão. Muito obrigado. Por causa do último incidente dos insetos no parque,
Komi chegou à conclusão que eles não podiam continuar se encontrando ali. Eles quebraram a cabeça no telefone, tentando encontrar um novo lugar em que pudesse se encontrar para estudar. Após um tempo, eles chegaram à conclusão de que poderiam usar o centro universitário, onde podiam chegar facilmente de bicicleta. Lá, é usado principalmente por idosos. E tem salas de reunião e uma biblioteca infantil. Ou seja, normalmente estudantes do ensino médio não vão ali. Tem ar-condicionado e eles podem estudar na área comunitária. É praticamente vazio quando não tem nenhum evento rolando, o que significa que é perfeito. Komi chegou um pouco antes no local, ele imagina como Azumi deve se vestir com roupas casuais, ficando animado ao pensar que ela pode usar roupas leves e fofas, e que mostram um pouco de pele. Azumi chega logo depois dele, simplesmente dando drift na bike, o que o deixa surpreso e assustado com isso. A entrada dela foi muito mais dinâmica do que ele imaginou que seria. Suando, Azumi se desculpa por ser deixado ele esperando, mas Komi pergunta preocupado se estava tudo bem. Ela realmente estava suando muito. Azumi revela que suas roupas ficaram presas na bicicleta e rasgaram, então ela teve que voltar para casa para de trocar. Komi fica surpreso com isso. Ela avisou que se atrasaria, então ele também demorou e acabou de chegar, ficando feliz que ela não tenha se machucado. Ele pensa que ela não tem motivos para ter se apressado tanto assim, enquanto diz para entrarem logo, é agradável e geladinho lá dentro. Ela com certeza vai se sentir melhor, e Azumi concorda. Eles guardam as bikes e vão para a entrada, porém param satisfeitos assim que sentem o frio do ar-condicionado e riem um para o outro. Já se sentando para começarem a estudar, Komi reflete sobre o que Azumi disse, sobre ter prendido a roupa na bicicleta. Mesmo que ela seja super atlética, até ela tem seus momentos de tropeçar e ficar desajeitada. A olhando de canto de olho, ele só consegue pensar em como ela é fofa, já se perdendo em seus pensamentos pervertidos. Mas se recompõe. Ele sabe que precisa ficar agora para poder aproveitar seu encontro após as provas. Mas é claro que ele se perde, pensando onde poderia ser seu encontro, um filme, um parque de diversões, um aquário. E então, quando pintar um clima no final do dia, eles finalmente vão poder se beijar. Mas Azumi o puxa para a realidade, perguntando se está tudo bem com ele. Komi tenta disfarçar, perguntando até onde ela fez e se aproximando mais do que o necessário, enquanto ela mostra que ficou presa. Porém, assim que ele se inclina, ela se inclina para longe, e Komi se pergunta se ela acabou de desviar para longe dele, começando a ficar preocupado que ela percebeu que eles estavam pensando em beijo. Mas Azumi se desculpa envergonhada. Ela admite rapidamente que pensou estar cheirando mal por causa de antes, por isso não queria chegar muito perto, e se desculpa se isso o deixou desconfortável. Mas Komi está aliviado que era só isso. Azumi cora e desvia o olhar, admitindo que queria parecer legal, mas um monte de coisas acabaram dando errado. Agora ela está toda bagunçada e cheirando mal. É realmente vergonhoso. Mas isso faz Komi olhar mais atentamente para Azumi. Agora mais perto, ele percebe que seus lábios estão levemente rosa, se perguntando se ela estava usando bato. Ele imagina ela se maquiando em casa. Ela diz que a roupa rasgou, então talvez ela estivesse usando algo mais leve, como uma saia. Ela realmente tentou se arrumar, mas as coisas não deram certo. Isso mexe com o coração de Komi, o fazendo corar, enquanto pensa que ela é muito preciosa. Ele a puxa dizendo que ela não fede de cheiro nenhum, o que a deixa assustada pela surpresa. Komi admite que mesmo que ela cheirasse mal, como é a Azumi, ele ainda assim iria apreciar. Azumi fica nervosa pela surpresa e ele se desculpa, admitindo que se empolgou. E Azumi começa a corar enquanto o olha. Afinal, ele ainda estava segurando sua mão. Ela pergunta qual o problema, mas ele ignora, pensando que realmente sente um cheiro de suor, se aproximando inconscientemente. As orelhas dela estão vermelhas como um morango. Ele realmente a ama. Ele continua avançando sem pensar. E por algum motivo, ele parece ter inclinação ao canibalismo, pois simplesmente mordeu sua orelha enquanto pensa em como ela é fofa. Azumi parece a ponto de explodir, e Komi parece voltar a si, se perguntando o que foi que ele fez, se separando rapidamente quando um grupo de senhoras passou por eles. Porém, ele foi pro lado com tanta força que até acabou caindo da cadeira. Ele até tenta se segurar, mas só consegue pegar em sua mochila. Caído completamente derrotado no chão, ele implora a Deus que simplesmente o material logo, enquanto Azumi pergunta preocupada se está tudo bem.
A cena corta e Komi está ajoelhado, implorando por perdão. Ele tem certeza de que fez Azumi o odiar agora, se desculpando enquanto jura que nunca mais vai fazer isso. Ele hesita por um momento, o que chama a atenção de Azumi, e admite que apenas achou suas orelhas fofas e não conseguiu evitar, o que deixou Azumi corada. Komi continua insistindo que eram muito fofas, tão fofas que seu corpo se moveu sozinho. Não aguentando mais, Azumi pede que ele pare de falar. Komi tem certeza de que ela vai terminar com ele agora, já se despedindo de seus pais, de sua juventude e desse mundo cruel. Azumi admite envergonhada que isso a surpreendeu, mas não é como se ela não tivesse gostado. O que parece tirar uma tonelada das costas de Komi, ele pergunta surpreso se é sério, e ela concorda. Ele pergunta se ela tem certeza e ela concorda mais uma vez. Komi se levanta completamente radiante, perguntando com esperança se podia voltar atrás quando falou que nunca mais faria, mas se desculpa percebendo que se empolgou. Azumi apenas o ignora e pergunta se aquela senhora ao fundo não parecia com problemas, e diz que iria perguntar a ela. Porém, enquanto corre, nós vemos que ela apenas estava disfarçando a vergonha, e Komi diz que iria junto. Enquanto corre atrás dela, Komi pensa que Azumi é real gentil, e fica feliz ao perceber que ela disse que não odiou aquilo. E é claro que eles se certificaram de estudar direito após isso. Em outro dia na escola, uma colega pergunta para Azumi se ela não estava no centro comunitário outro dia, o que deixa tanto Azumi quanto Komi em alerta. Azumi admite não conseguindo disfarçar o nervosismo, e Komi se questiona se então alguém os viu lá. Ele tá tão em choque que parece que virou uma estátua. A garota diz que sua avó contou que no outro dia derrubou sua carteira no centro comunitário. E essa garota super alta a ajudou a procurar junto com seu irmão mais novo. Azumi se lembra da situação e se acalma um pouco, dizendo que agora que ela mencionou, foi isso mesmo. A garota se alegra por estar certa, agradecendo pela ajuda. Quando ela disse à sua avó que podia ser Azumi, ela pediu que entregasse isso a ela como agradecimento, e lhe entregou uma caixa. A garota admite que sua avó se precipitou mesmo sem saber quem era ela. Sua avó frequenta a aula de artesanato no centro comunitário. Foi algo que ela mesma fez. E se desculpa se isso for um incomodo. Mas Azumi aceita feliz o presente, pedindo que ela agradeça sua avó por ela. Komi relaxa se desculpando com o amigo. Ele realmente estava entrando em pânico. Azumi olha dentro da sacola e abre um sorriso quando vê o presente. Komi presta atenção nisso e diz para Osaka que apenas estava pensando em cortar o cabelo. E Osaka pensar que isso é uma coisa besta de se pensar. Já à noite, Azumi diz no telefone que aquela foi realmente por muito pouco. Komi diz que não é tão ruim quanto o campo, mas as áreas rurais são realmente assustadoras. Muitas pessoas se conhecem. Azumi, que parece ter acabado de sair do banho, diz que ele pode ficar tranquilo, afinal, aquela senhora pensou que eles eram parentes. Komi se lembra do presente e pergunta o que era, brincando que ela realmente parecia bem feliz ao vê-lo. Azumi fica corada por ele ter percebido, mas admite que é bem bonitinho. Ela realmente ficou surpresa quando viu. Enquanto mexe nele, ela pede que ele espere um momento que já vai lhe enviar uma foto, mostrando que eram bonequinhos fofos deles dois. Outro dia, no caminho de volta, Komi diz impressionado que ainda tinha muita água por ali, e Azumi concorda, dizendo que a chuva de hoje veio do nada. Mas Komi está feliz que ela tenha parado na hora de eles irem embora, quando percebe um carro vindo na direção deles. Mas Komi percebe que ele estava levantando água enquanto passava. Dessa vez, ele garante que irá agir como namorado, dizendo para Azumi tomar cuidado, o que a deixa confusa. O coitado até tenta entrar na frente dela, mas é tão baixinho que foi direto na cara de Azumi. Ela cora rindo ao perceber o que ele tentou fazer, mas Komi percebe que foi tudo inútil e agora está encharcado por nada, gritando internamente e se perguntando por que a realidade nunca atende às suas expectativas. Antes de continuar, deixe o like, comente e se inscreva. Considere virar membro para ajudar o canal. Azumi está observando Komi, quando sua amiga Ayami a chama para comerem juntas. Porém, ela para no meio do caminho ao perceber a expressão de Azumi. Ela realmente parecia muito entretida, e Ayami segue seu olhar, notando que ela estava olhando para Komi e Osaka. Ayami não pode acreditar nisso, pensando que Azumi estavam encarando como uma doida. Agora que ela parou para pensar, Azumi sempre age estranho quando se trata dele, como naquelas 2 vezes.
Ayami ri corando enquanto tampa a boca, pensando que está detectando o início de um romance. Isso não pode ser só sua imaginação. Ela começa a ter delírios, imaginando Azumi olhando envergonhada para eles. Ela conhece Azumi muito bem para saber que ela definitivamente não é do tipo que dá o primeiro passo. Talvez ela nem sabia dos próprios sentimentos ainda. Sentindo um misterioso sentimento de obrigação, Ayami sente que está na hora dela entrar em ação. Porém, ela não sabe como corar uma abertura, mas observa a marmita em sua mão. Ela se aproxima sem jeito dos garotos, e de uma forma ridícula, ela pergunta se eles estão a fim de mandar ver uma comida. Eu nem consigo narrar direito isso. Deu até vontade de me tacar da janela. E eu não fui o último, pois todos estão olhando para ela do mesmo jeito. Até Azumi ficou constrangida com isso, enquanto eles pensam que uma rapper acaba de dar em cima deles. Ela obviamente começa a se sentir constrangida e questiona a Vermelha se eles vão querer ou não. Mas Osaka anda nem entender o que está acontecendo. E Ayami explica irritada que é para comerem juntos. Eles, Ayami e Azumi. O que obviamente chama a atenção de Komi na hora. Osaka pergunta confuso o porquê disso, e Ayami diz simplesmente que é porque ficou afim. Enquanto Komi olha para Azumi tentando entender, e ela rapidamente faz sinal de que também não estava entendendo. Ayami chama Azumi de surpresa, perguntando se ela concorda, e Azumi concorda envergonhada. Eles foram comer no refeitório, porém todos sabiam que essa situação era bizarra. Komi entende que eles conversam um com o outro de vez em quando. Porém, isso está tão estranho que ela está prestes a comer um pedaço de plástico. Mas, por sorte, Ayami chama a atenção deles, perguntando nervosa por que não começavam com a apresentação. Osaka acha graça disso, mas Komi fica confuso. Ele se pergunta se ela está tentando formar casais como se estivessem em um encontro duplo, enquanto Osaka pergunta por que ela quer se apresentar logo agora. Ela explica que talvez eles não tenham aprendido os nomes um dos outros ainda, mas Osaka diz que obviamente sabe o nome delas. Afinal, são colegas de sala há 3 meses, mas Ayami não está convencida e pede que ele diga o nome de todos ali. Amen Komi, Ayame Todo e Azumi Obinata. Porém, Ayami parece ficar confusa e pergunta ao Binata o que ela não conseguiu ouvir, pedindo que ele repita, mas Osaka fica contrariado, dizendo que a culpa é dela por não ter entendido. Ele repete o nome Azumi, o que deixa Komi em choque. Ayami diz que talvez ele não seja tão ruim quanto ela pensou, perguntando se seu primeiro nome era Ayato. E ele concorda, claramente desconfortável. Mas Komi parou de prestar atenção nisso. Ele está mais preocupado com o fato de Osaka ter chamado Azumi pelo primeiro nome 2 vezes, quando ele não chamou nenhuma. Quando tomando coragem e com ciúmes, ele a chama de pelo primeiro nome também. O que a pega de surpresa a fazendo corar, ele se faz de bobo e pergunta se esse era seu nome. E diz que como Ayami sempre a chama de Azul, ele não sabia ainda. O que deixa Ayami e Osaka indignados, mas ele está feliz que conseguiu. Mudando de assunto, Osaka pergunta se Ayami por acaso era boa no rap, mas ela engasga, pedindo que ele evite jogar sal na ferida. Afinal, já aceitou que vai perder o sono por causa disso. Mas Osaka continua, perguntando se ela fez aquilo de improviso. Foi uma louca. E Komi concorda. Ayami diz com vergonha que seu streamer favorito faz bastante rap, então ela aprende com o exemplo dele. Azumi pergunta qual o nome dele, e Ayami diz que é algo bem de nicho, eles não devem conhecer. De repente parecendo animada, dizendo que a voz deles é muito sexy, é um verdadeiro presente por seus ouvidos. E Osaka fica surpreso que ela goste de caras com voz suave. Parecendo ter uma ideia, ela pergunta para Osaka qual o tipo de garota dele e Komi percebe que ela ficou bom animada com essa pergunta. Osaka não pensa muito no assunto e diz que gosta de garotas bem fofas e Ayami não acredita que é só isso. Ela manda que ele não mude de assunto e pergunta o que ele acha de uma garota pura e toda sorridente, mas Osaka não tem um tipo específico. Komi pensa sobre isso, mas fica em alerta quando Ayami fala que tal a Azumi, o que também a deixa em choque. Komi fica em choque. O tipo de Azumi deve ser ele, certo? Ela está hesitante em dizer qual seu tipo, mas Komi realmente não quer ouvir isso. Ela diz que gosta de alguém, que adequadamente, porém está tão nervosa que está apertando o tomate com os hashi, mas apertou tão forte que ele acabou voando de sua mão. E ele foi voando com tudo bem na boca de Osaka,
que simplesmente engoli. E todos ficam em choque com isso, mas não conseguem se segurar e começam a rir, chamando a atenção das outras mesas. Ayumi diz que foi uma doideira, e Komi, ainda rindo, olha para Azumi, que também estava rindo muito. Ela não consegue nem respirar direito. Komi nunca viu rindo tanto. Isso deixa meio inquietante. É uma droga. Ela é tão foda que chega a cegar. Como ele vai aguentar isso? Ele tem até que apertar os olhos só para olhá-la, porém volta para a realidade levando um susto. Quando se dá conta do tomate que Osaka engoliu, ele fica desesperado ao perceber que isso foi um beijo indireto. Nem ele conseguiu isso. E Osaka o olha confuso por sua expressão de terror. Outro dia na sala, Ayami, Komi e Osaka estão reclamando do calor, pois aquele mini ventilador não está ajudando muito. O ar-condicionado da sala parece ter quebrado, logo isso se tornaria uma sauna, e para piorar, acabou a bateria do ventilador. Komi reclama, dizendo que eles deveriam trazer o deles, eles mesmos. Mas Azumi sorri e pergunta se isso não era melhor, e começa a balançar o caderno como um leque, e Ayami diz que isso era bem melhor que um ventilador. Mas Azumi se empolga e começa a aumentar a velocidade. Desde seu almoço junto, eles têm passado mais tempo juntos ultimamente. Komi acha que isso é uma sorte, já que agora consegue passar mais tempo com Azumi na sala. Ele se oferece para trocar com ela, mas ela diz que ainda consegue. Porém, por causa da velocidade em que estava mexendo os braços, ele começa a sentir o cheiro de Azumi, se perguntando se era shampoo, desodorante ou lenço umedecido. Já imaginando Azumi se limpando, ele começa a se perder com o aroma de Azumi, mas acaba indo tão para frente que é acertado por Azumi, o que o faz cair para trás, assustando os outros. Osaka insistiu em seguir Komi até a enfermaria. Ele diz rindo que Komi deveria ter mais cuidado com sua noção de espaço. E Komi diz enquanto limpa o sangue do nariz, que parece até que foi acertado por um lutador. Mas Osaka não entende o que significa. Aquele aroma sublime rapidamente se transformou em cheiro de ferro, mas nenhum dano grave foi causado. Obrigado por assistir até aqui. Para mais vídeos, deixe o like, comente e se inscreva. As provas finais finalmente acabaram. Ao invés de voltar andando para casa ou fazer sessões de estudos em grupo, hoje Komi irá em seu primeiro encontro de verdade, como prometido. Pode até ser meio clichê, mas eles decidiram ir ao cinema. Para evitar que alguém os reconhecesse, eles escolheram um cinema em um shopping pequeno na cidade vizinha. E mesmo assim, ainda decidiram se encontrar lá. Komi chegou. Antes e agora, está esperando ansioso pela chegada de Azumi. Ele quer muito que dê tudo certo, pensando que podem comer algo e olhar as lojas após o filme. Quando nota Azumi aparecer da escada rolante, vale dizer que Azumi está levemente inclinada para a direita, então até ela sabe que tem que deixar a esquerda livre. Komi fica todo radiante quando a vê. Porém, mesmo após acenar, ele é tão pequeno que ela não consegue vê-lo. Foi preciso ele se levantar e mexer a mão com força para ela ver. Azumi acena de volta enquanto sorri. Komi percebe que ela se arrumou todinha. É muito fofa. Ela está tão feliz indo em sua direção que nem notou que esbarrou em um homem. É quando Komi nota que Azumi se destaca pela altura até fora da escola. Deve ser difícil se destacar, não importa onde. Enquanto isso, ele sempre foi o oposto. Komi leva uma porrada realmente, começando a ficar nervoso. Ele espera que Azumi não fique incomodada pela diferença deles. Mas na verdade Azumi também estava nervosa. Ela percebe sua falta de resposta e pergunta preocupada se estava tudo bem. Komi disfarça dizendo que pensou que o shopping estaria meio vazio, mas ele está muito cheio. Eles deviam ter comprado os ingressos antes. Azumi diz que é um filme novo, então talvez o cinema esteja vazio. Eles deviam dar uma olhada. Ela é muito doce. Komi sente que já estragou tudo desde o começo. Ele não vai ao cinema desde o primário. Ele realmente é um triste novato em encontros. Enquanto andam, ele ouve dos caras se perguntarem se eles são um casal. Komi se irrita com a possibilidade de Azumi ouvir, se desculpando com ironia por não ser alto ou bonitão. Mas quanto mais andam, mais percebe pessoas olhando. Ele decide parar de prestar atenção. A partir de agora, seu foco é apenas Azumi. Diferente da escola, ele nunca mais verá essas pessoas, o chamando de babacas. Mas é claro que ele estava apenas tentando compensar a altura. E Azumi estranha esse comportamento. Mas Komi não ouvi que, na verdade, o rapaz estava com inveja, pois também gosta de garotas altas.
Quando vão comprar os ingressos, percebem que já estava quase tudo ocupado. Komi vai comprar os ingressos para ficarem juntos, mas Azumi se desculpa, dizendo que precisava sentar no fundo. Mas Komi percebe que assim eles teriam que sentar separados, querendo saber se ela prefere esses assentos. Azumi fica envergonhada, explicando que se ela ficar na frente, as pessoas de trás podem ter problemas, por causa de sua altura. Komi fica chocado por não ter pensado nisso antes. Ele pensou que era apenas um gosto pessoal, dizendo um pouco rápido demais para tentarem achar lugares lá atrás. Azumi se desculpa por isso. Ela estava tão animada que acabou esquecendo de comentar sobre isso, mesmo que eles tenham passado o dia anterior inteiro planejando o encontro. Komi sente que seu medidor de encontros ilusório está despencando. Ele tenta dizer que a culpa é dele por não comprar os ingressos antes, admitindo que nem se importava tanto com o filme. Ele apenas pensou que um filme romântico seria uma boa escolha para o encontro. Mas se lembra que eles escolheram juntos o filme, se perguntando se não foi meio rude agora. As pessoas atrás deles perguntam se eles não acabaram de comprar. E Komi se desculpa. No final, eles acabaram escolhendo um filme não muito bom para o encontro. Eles vão ver Transformers. Komi pergunta se realmente não tem problema eles assistirem esse filme, já tá ficando um pouco tarde. Eles poderiam esperar a próxima sessão. Azumi hesita em falar, começando a corar. Komi se preocupa por ter feito algo errado, mas Azumi admite que encontrou essa franquia de filmes na Netflix e acabou assistindo. Diversas vezes ela até começa a falar demais do que achou do último filme, mas por fim admite com vergonha que realmente queria ver esse. Enquanto que Komi percebe que ela é super fã. Ele começa a rir, o que a deixa ainda mais envergonhada. Ele não pode acreditar que iriam assistir um filme que nenhum deles realmente queria ver. Se ela tivesse falado que gosta de Transformers desde o começo, seria tudo muito mais tranquilo. Mas Azumi protesta, dizendo que não poderia simplesmente dizer algo assim do nada, questionando se não seria estranho se uma garota dissesse que queria ver uma coisa dessas. Além do que, ele também não disse nada. Komi se pergunta se ela ficou brava. Ele tá muito fofa, é muita beleza. Ele realmente a ama muito. Komi diz que isso é o oposto de estranho. Ele também estava muito animado para esse filme. Vale dizer que quando entraram para ver o filme, a moça pediu para ver sua identidade. A vida de um baixinho não é nada fácil. Já no filme, Komi sabe que disse que queria ver, porém esse filme não é para dar as mãos. Pelo menos Azumi parece realmente encantada pelo filme. Isso é o que importa. Do nada, veio uma cena emocionante. Ele acha que vai chorar, ele tenta segurar, não quer fazer isso na frente de Azumi, mas percebe que ela está fazendo uma expressão estranha. Ele não sabe o que deveria ser isso. É quando Komi nota Azumi pegando seu refrigerante e o toma. Ela está tão concentrada no filme que não notou que aquele é o dele, pensando que não tem problema ele tomar, afinal já era dele mesmo. Porém, percebe derrotado que ela tomou tudo, mas insiste para si mesmo que ainda pode tomar água do gelo. Ele realmente não tem escolha. Quando houve um barulho do lado. É isso mesmo, o cara estava peitando do lado deles, em Tancavel. Komi o xinga de muitos nomes, se questionando o que fará agora. Nesse momento, Komi está se afundando em um vazio indescritível. Ele pretende se concentrar no filme até ele acabar, quando Azumi se inclina em seu ombro, o fazendo mudar de ideia instantaneamente. Ela o chama sussurrando. Ela não quis ser grossa, mas aquele cara está fedendo. Komi admite que também sentiu se questionando o que ele comeu. Komi pergunta se ela quer trocar de lugar, mas Azumi nega, dizendo que ficará bem, só quer ficar perto até o cheiro passar. Komi, que não é bobo, diz para ela ficar à vontade, enquanto por dentro agradece esse velho desgraçado. Palavras dele não minhas, desejando que tenham vida longa e feliz. De qualquer forma, Azumi está muito perto. É claro que ele acaba perdendo seu olhar onde não devia, e tomando coragem, ele tenta segurar sua mão. Mas Azumi nota que o cheiro passou, e começa a voltar a se sentar direito, enquanto Komi se questiona por que Deus está fazendo isso com ele. Mas Komi cede aos seus instintos primitivos, dizendo que não se importa mais se é o momento ou não. Ele não suporta mais, e segura em sua mão. Isso assusta Azumi, e Komi diz para darem as mãos. Ela concorda envergonhada. Eles ficam assim juntinhos. A paz foi restaurada no microcosmos. Mas é claro que o filme já acabou. O que deixa Komi incrédulo, ele implora por mais um momento, e pergunta se Azumi não quer esperar, dando a desculpa que pode ter uma cena pós-crédito. Azumi concorda, dizendo que sempre gosta de assistir aos créditos. Isso deixa Komi envergonhado. Enquanto eles continuam ali, Komi só deseja que muitas pessoas tenham trabalhado nesse filme, e que a cena pós-crédito seja longa.
A diversão realmente só começa agora. Komi e Azumi continuaram juntos até o final dos créditos, mas o encontro deles está longe de acabar, afinal, os céus estão observando. Komi fica triste que esse momento tenha acabado, mas realmente foi incrível. É quando Azumi percebe que acabou trocando os copos, ele tinha se esquecido totalmente disso. Ela começa a corar ao perceber que tomou em seu copo, o que Komi concorda internamente. Ela realmente não tinha percebido. Azumi se desculpa, dizendo que estava muito concentrada, mas Komi tenta acalmar, dizendo que tá tudo bem, já que nem estava com tanta sede durante o filme. Se ela não falasse, ele nem teria percebido, o que é claramente uma mentira. Azumi estende o copo para ele, dizendo nervosa que ele poderia ficar com o dela, o que ilumina Komi. Mas bem na hora que ele iria pegar, ela puxa de volta, mandando ele esquecer isso. Ela abre o copo mostrando que já estava todo aguado por causa do gelo derretido. Ela diz que irá comprar outra bebida para ele, mas Komi nega rapidamente, dizendo que quer o dela, o que a deixa confusa. Ele insiste que apenas 1 ou 2 goles já são suficientes para o pagar. Ele só queria molhar a garganta um pouco. Ele nem se importa muito com saber, Komi não está com sede para uma bebida inteira. Só 1 gole é suficiente. É claro que tudo isso é só uma desculpa. Azumi o entrega o refri, ainda incerta. Komi não perde tempo e começa a beber do copo de Azumi. Mas ele está tão desesperado que acaba se engasgando, o que a faz se preocupar, entregando um lenço para ele se ímpar, ainda preocupada com ele. Komi claramente foi muito ganancioso. E Azumi pergunta se realmente está tudo bem. Azumi pensa que Komi realmente devia estar com sede. Coitada, ela é muito inocente. Após se limpar com um pano, Komi percebe que ficou encharcado. Estava nojento. Ele irá devolver após lavar. Enquanto andam no shopping, Komi comenta que o filme foi ótimo, e Azumi concorda. Ele achou incrível quando o ômega 3 voltou e pensou que todos tinham ido de base. Azumi concorda e diz que ficou nervosa quando Esther roubou a máquina de teleporte. Eles continuam falando sobre o filme quando Komi percebe que tinha algo na saia de Azumi. Ela pergunta onde, mas Komi fica em choque quando percebe o que é. Ele entra em pânico, se perguntando se está vendo errado. Sua irmã também erra às vezes, mas ele acha que é. Mas se ele falar, Azumi pode se assustar e se sentir muito envergonhada. Porém, se ele não falar nada, será pior. Então ele tem que fazer alguma coisa. Com vergonha, Komi pede para ir atrás de Azumi e coloca as mãos em sua cintura. O que a surpreende, ele se desculpa por isso, mas pede que ela ouça só um segundo. Acho que ele também não precisava estar sarrando a mina, mas tá bom. Komi pede desculpas caso esteja errado e explica que sua irmã passou pela mesma coisa uns dias atrás. Seu coração está batendo muito rápido. Ele ainda está tomando coragem para falar. Quando finalmente diz que tem um pouco de sangue em sua saia, o que deixa Azumi chocada. Ela se desespera, mas Komi diz que irá andar atrás dela até chegarem no banheiro. Azumi começa a ficar constrangida, mas agradece. Komi não sabe o que fazer. Ele precisa se acalmar, tentando lembrar o que sua irmã fez por sua irmã. Ele se lembra de que estão em um shopping, então se Azumi precisar de algo, ele irá comprar para ela. Azumi agradece e se desculpa pela situação. Enquanto andam, Azumi cobre a parte se traz com a bolsa. Komi sabe que tecnicamente está fazendo algo bom, mas mesmo assim sente que está sendo muito suspeito, se preocupando que alguém possa o denunciar. Não que isso importe agora. Ele deixa Azumi no banheiro e vai primeiro à farmácia. Ele nunca esteve nessa sessão. Seu nervosismo bate forte. Ele está olhando para todos os lados, mas só agora percebeu que tem muitas opções para ele escolher. Komi começa a andar de um lado para o outro, porque não consegue olhar fixamente para eles. Ele não sabe qual comprar. Sabe que está começando a parecer muito suspeito, quando uma atendente da loja pergunta se ele precisa de ajuda, o que o assusta, pensando que ela com certeza acha que ele é algum tipo de tarado. Ele percebe que é só uma funcionária, e bem bonita, talvez ela possa o ajudar, já que deve entender a situação. Ele se enrola, com vergonha por dizer namorada. Ele diz que ela teve um probleminha e pediu para ele comprar uma coisa, mas ele não sabe qual levar, pedindo que ela o ajude por favor. Mas por dentro se pergunta que merda foi essa. Ele está com tanta vergonha que sua voz afinou do nada. Ele nem consegue olhar a atendente nos olhos. Ela acha graça de sua reação e concorda em ajudá-lo. Após a compra, Helena agradece, desejando boa sorte quando ele sai correndo. Depois disso, ele vai em uma loja de roupas, e a cena corta para ele mandando mensagem para Azumi, dizendo que já comprou tudo.
Ele está do lado de fora. Azumi vê a mensagem e corre até a entrada. Ela olha para fora e Komi a chama, estendendo 2 sacolas, dizendo que agora é com ela. O que parece ter feito ela se apaixonar um pouco mais por ele. Ela agradece e Komi diz que irá esperar no sofá. Ele está exausto, não acreditando que conseguiu. A cena corta e Azumi agradece por hoje e se desculpa por ter sido um incomodo, mas Komi diz que estava tudo bem. Afinal, não foi culpa dela, mas ri sem graça. E Komi percebe que ela realmente ficou chateada. Depois disso, ele fica cabisbaixo, pois sente que o clima ficou estranho. Ele não sabe o que fazer como namorada. Ele realmente se sente patético, não sabe o que fazer. Sem notar o olhar de Azumi em suas costas. Quando do nada ela pula e se agarra nele, ele se assusta. E Azumi diz que isso pode parecer uma desculpa, mas ela não pensou que fosse chegar tão rápido esse mês. Ela sente muito por ele ter visto isso. Quer apenas que alguém a desviva agora. Ela percebeu que ele ficou nervoso e desconfortável o dia todo por sua causa. Ela estava pensando em tantas coisas que ele podia gostar, mas nenhuma deu certo. Komi não entende porque ela estava se desculpando. Azumi se desculpa mais uma vez, achando que ele estava odiando agora. Isso choca Komi, que rapidamente se vira e questiona por que ela estava dizendo essas coisas. Ele percebe que ela está chorando e pede alarmado que ela olhe para ele, enquanto pega seu rosto em suas mãos. Mas em vez disso, ela olha para baixo. Ele tenta fazer força para que ela olhe para ele, vai dar um fatality na coitada. Mas fica surpreso ao ver que lá não está chorando. É o mesmo rosto que ela estava fazendo durante o filme. Ele se pergunta se ela não verdade estava segurando o choro. Azumi desvia o olhar. E lágrimas realmente começam a sair. Na verdade, ela começa a transbordar. Komi não sabe o que fazer. Então a abraça, ele diz que não a odeia nem nada do tipo. Ele é quem deveria pedir desculpas. O dia todo, ele ficou imaginando eles dando as mãos e se beijando. Ele ficou o dia todo pensando em coisas embaraçosas. Sinceramente, ele pensou tanto nela o dia todo, que mal se lembra do filme que viram. Mas isso é só porque ele a ama. Por isso não existem motivos para ele a odiar. Mas por dentro, ele tá morrendo de vergonha, pensando que não tem noção do que fala, mas não importa. Ele quer que ela saiba, e pede a Azumi que pare com isso, e erga a cabeça. Ela concorda, e Komi diz que ama cada partezinha dela. Azumi diz que sabe. Ele pede para irem a outro encontro, e ela concorda. Ela o abraça forte, e diz que também o ama de verdade. Nossa, que lindo! Eles estão tão imersos em seu amor, que não notam alguém se aproximar. O homem tosse para eles se lembrarem que ainda estão em público, o que os faz se afastar depressa. Quando ele termina de subir as escadas, Komi chama a atenção de Azumi. Ele diz que aquele cara com certeza estava julgando eles, e Azumi diz com vergonha que talvez ele não gostasse de abraços, o que faz os dois rirem. Afinal, não tem nada que una mais as pessoas do que a desgraça alheia. É quando Azumi nota que seu batom ficou manchado em sua blusa no ombro. Azumi se preocupa que também possa ter manchado suas costas. Ela realmente sente muito por isso. Komi não acredita nisso. Nele irá guardar essa camisa para sempre. Seu medidor de encontros imaginário foi para as alturas. Obrigado por assistir até aqui. Para mais vídeos, deixe o like, comente e se inscreva. Considere virar membro para ajudar o canal. A mãe de Azumi está cozinhando quando nota que está faltando algo. Ela a chama, interrompendo os exercícios da filha, e pede que ela vá comprar um consomé, avisando que ela pode comprar algo para si também. Azumi concorda, já calçando o tênis para sair. Porém, assim que abre a porta, sente um bafo de calor invadir a casa. Como já é fim de tarde, o mercado deve estar prestes a fechar. Para piorar, o pneu de sua bicicleta furou, então ela terá que ir andando. Já no supermercado, Azumi passa pelos corredores procurando o consomé. No caminho, ela encontra um molho de tinta de lula que Komi havia dito que gostava, e ri ao imaginá-lo com os dentes pretos. Sem perceberem, Azumi e Komi se cruzam, passando batido um pelo outro. A mãe de Komi havia pedido para ele pegar salsicha de tofu, e ao passar pelas barrinhas de proteína, ele acaba se lembrando de Azumi. Enquanto isso, Azumi finalmente encontra o que veio buscar. Quando estava indo para o caixa, ela passa pelos sorvetes, o que chama sua atenção. Era o último estoque do bolo napolitano exclusivo. Ela se lembra dos pais tristes ao verem a notícia de que o doce não seria mais fabricado. Alegre por ter conseguido um,
Ela de repente congela ao pensar que o sorvete pode derreter até chegar em casa. Isso a faz hesitar e quase desistir. Mas, ao ver uma moça esticando o braço para pegar um, nota que resta apenas uma unidade. Determinada, ela muda de ideia, pega a última caixa e corre para o caixa para pagar. Assim que sai do mercado, o calor a atinge, mas respirando fundo, ela se prepara para chegar o mais rápido possível em casa. Azumi começa a correr a toda velocidade. Decidida a cortar caminho pelo beco, ela pula um muro e fica feliz por não ter ninguém por perto. Ali, ela claramente se perde um pouco. Do nada, começa a agir como se tentasse um papel em Power Rangers, dando um monte de cambalhotas até subir em um brinquedo. No topo, claramente se divertindo, ela dá um mortal para pular lá de cima, caindo com graça no chão e voltando a correr. No caminho, ela vê uma senhora com dificuldades para atravessar a rua e decide ajudá-la. Azumi continua correndo até que nota uma faixa branca no chão. Esquecendo completamente o objetivo, ela começa a andar pisando somente na linha. Quando vê que não vem nenhum carro, dá um pulo para cair certinho na marcação. Mas percebe que um cara que passava viu, o que a deixa morrendo de vergonha. De volta em casa, sua mãe agradece, comentando que ela foi bem rápida. Animada, Azumi mostra à mãe o que comprou, perguntando se aquele não era o bolo de que ela e o pai estavam falando. Sua mãe fica surpresa por ela ter encontrado um. Azumi explica que ficou com vontade quando viu a caixa, mas pondera que pode ter derretido um pouco pelo calor. A mãe comenta que a caixa realmente está meio amassada. Porém, quando a abrem, as duas ficam surpresas e decepcionadas ao notar que o bolo está completamente em pedaços. Azumi se desculpa, confessando que se empolgou um pouco no caminho de volta. À noite, após o jantar, a mãe se levanta da mesa e pede que esperem um pouco. Ela anuncia que hoje terão sobremesa graças a Azumi, o que deixa o pai feliz, mas Azumi receosa. É então que a mãe mostra que usou o que restou do bolo para fazer outra sobremesa. Azumi fica maravilhada, cama alegre e agradece pela refeição. Mais tarde, em seu quarto, Azumi está contando tudo isso para Komi ao telefone. Do outro lado da linha, ele diz surpreso que também estava no mercado hoje. Ele comenta que viu esse bolo e que ainda havia 2 caixas, mas, quando voltou, tinham acabado. Azumi se surpreende ao perceber que quase se encontraram, e Komi concorda. Ela diz, sorrindo, que queria tê-lo encontrado e que o mundo é realmente um lugar pequeno. Ela também menciona que lembrou dele ao ver a tinta de Lula, e Komi confessa que se lembrou dela ao ver as barrinhas de proteína, o que a faz corar e bater a cabeça na parede. Komi pergunta, assustado, que barulho foi esse, mas Azumi garante que está tudo bem. Percebendo que estão conectados mesmo longe, Azumi conclui que hoje foi realmente um dia divertido. Na escola, Komi reclama do calor e Ayami concorda, comentando que ir para casa ultimamente tem sido insuportável. Azumi tenta tranquilizá-los, dizendo que pelo menos as férias de verão já estão chegando, algo que faz Ayato dar graças a Deus, já que ele quer muito uma folga. Animada, Ayami sugere que eles vão a algum lugar juntos durante as férias, e todos concordam. Porém, envergonhado, Ayato conta que não pode gastar muito dinheiro. Ele confessa que recebeu um adiantamento do salário de agosto e já gastou quase tudo. Assustada, Ayami questiona em que ele gastou tanto dinheiro, mas ele manda, mal-humorado, que ela largue do pé dele. Ayato então se pergunta por que é proibido trabalhar meio período nessa escola. Com pesar, Ayami diz ter certeza de que ele já sabe a resposta, apontando que ele gasta tudo sem pensar e agora ficou liso. Ayato rebate, sem entender por que o dinheiro simplesmente some quando ele o usa. Komi diz, de forma simples, que é exatamente isso que acontece quando se gasta. Mas Ayato implora para que não usem a lógica contra ele. Em tom dramático, Ayato garante que ficará bem e pede para irem sem ele e se divertirem. Mas Ayami responde que eles só precisam planejar algo mais barato. Com isso, eles decidem ir a um karaokê extremamente econômico em frente à estação. Com o microfone na mão, Ayami anuncia que finalmente chegaram a mais uma férias de verão e pergunta se estão prontos para meter a porrada e ver quem tira a maior pontuação. Animada, ela manda gritarem até não poderem mais. Meu compromisso é sempre vencer.
Todos gritam animados com ela, e Komi sente que consegue entender um pouco melhor os extrovertidos agora. Eles se sentam juntos, prontos para jogar um Mario Kart genérico. Durante a corrida, Azumi reclama que eles estão rápidos demais. Komi parece mais concentrado nela do que no jogo em si. Mas, quando volta a atenção para a tela, algo chama sua atenção. Azumi está se inclinando para os lados conforme a moto vira, balançando o corpo sem perceber. Komi fica nervoso ao notar que ela é esse tipo de pessoa, achando-a realmente muito fofa. No fim, Ayami vence a corrida e declara, vitoriosa, que eles precisam treinar por mais 1000 anos para vencê-la. Agora eles vão jogar um jogo de pênaltis. O primeiro duelo é Hayato contra Azumi. Ele declara que não vai pegar leve, mas ela garante que irá vencer. Azumi se prepara para chutar enquanto Hayato defende. Porém, ela acaba se inclinando para a direita, o que Hayato e Ayami percebem, surpresos. Todos se espantam, ao ver que ela faz isso nesse jogo também. Distraído com a cena, Hayato deixa Azumi chutar e fazer o gol, o que a deixa radiante. É nessa hora que Ayami pula entre eles, pedindo para esperarem, dizendo a Hayato que usar informações de fora do jogo é proibido. Azumi fica confusa, mas Ayami a abraça, garantindo que a amiga é perfeita do jeito que é, o que a deixa ainda mais perdida. Depois disso, eles decidem jogar tênis. Komi acha que esse jogo deve ser melhor que o anterior, mesmo se Azumi ainda mexeu o corpo. Azumi manda ele se preparar, e Komi demonstra confiança. Porém, ela se empolga tanto, que acaba acertando a cabeça dele sem querer com o controle. Envergonhada, Azumi começa a pedir desculpas, mas ele garante que tá tudo bem. Todos começam a rir, e Komi menciona que esse não é o tipo de jogo em que é preciso balançar o controle. Ayami comenta que Azumi vem se mexendo muito desde o começo, o que deixa a amiga boquiaberta e morrendo de vergonha, enquanto os outros continuam rindo. No fim, Komi realmente espera que ela continue assim para sempre. Ayami declara, divertida, que agora seria a vez do jogo do mico. Komi fica surpreso por ela ter feito todas essas cartas, e Hayato nota que ela realmente estava animada. Komi pergunta se esse é o jogo em que se tira um cartão antes de distribuir o resto. Ela concorda e explica que quem terminar com a carta ímpar perde, tendo que seguir a ordem do que estiver escrito, como fazer uma cara de beijo, por exemplo. Só sobraram Komi e Azumi. Ele está nervoso, pois já tirou a mesma carta muitas vezes, então tem certeza de que a carta ímpar é a de pintar o rosto. Como ele não pode deixar que pintem o rosto de Azumi, decide perder a qualquer custo. Azumi concorda em tirar a carta certa, ficando feliz por ter ganhado. Enquanto eles se aproximam com maldade no olhar, Komi dá graças a Deus por ter vencido. Porém, enquanto riem dele, Komi percebe que se arrependeu na hora, deixando claro para os outros que não esquecerá isso. Ayami percebe que o tempo está acabando, então decide fazer um último jogo, e Azumi fica triste por ter sido tão rápido. Hayato declara que está na hora de acabar com isso de uma vez por todas, e Komi deixa claro que não irá perder para ele, sem se esquecer de que foi Hayato quem mais desenhou em seu rosto. Mas Hayato começa a rir, não conseguindo levá-lo a sério com essa cara, o que irrita Komi, que manda ele escolher logo a carta. Dessa vez, ele tem certeza de que o mico é levar um peteleco na testa. Por sorte, Komi consegue ser o vitorioso da partida. Agora Komi, Ayami e Azumi decidem no Jokenpô quem irá dar o peteleco em Hayato. A vencedora é Azumi, e Komi deseja que ela dê uma porrada nele. Azumi se prepara enquanto eles mandam ela não se conter, e ela desfere um peteleco que até faz a cabeça dele ir para trás. Hayato diz que nem doeu, e Ayami reclama de Azumi ser muito boazinha. Mas logo Hayato confessa que na verdade estava doendo sim, e Azumi se preocupa, percebendo que até ficou uma marca vermelha na testa dele. Assim que Komi nota que Azumi tocou em Hayato, ele fica alerta. Ayami tenta dizer que ele está bem, e que até aguentaria um tapa, mas Hayato pede para ela ficar quieta. É quando percebe que Komi estava olhando feio para ele. Voltando à realidade, Komi declara que irá lavar o rosto rapidinho, e Ayami sai com ele da sala, dizendo que irá ao banheiro. Azumi diz que irá limpando a sala, e ela concorda, porém ouve Ayami falando com Komi lá fora, e chamando de Komichi, enquanto ele avisa que o banheiro era para o outro lado. Ela questiona que tipo de apelido é esse, e Ayami pergunta se não era legal. Azumi parece prestar atenção,
inquieta, nesse diálogo. No banheiro, Komi reclama pela tinta não querer sair do rosto. Decidido a pensar que é um verdadeiro idiota, ele sabe que não tem problema Azumi interagir com Hayato, já que são amigos. Por um momento, até pensa que eles ficam bem juntos, mas logo recobra o juízo, desistindo desse pensamento. Komi começa a esfregar o rosto com força, porém acaba enfiando o dedo no nariz, o que o faz gritar de dor. Lá fora, com um papel cobrindo sangue, ele declara apenas que sua mão escorregou. Ayami realmente achou o dia divertido, e Hayato diz que elas são bem legais. Ayami concorda, dizendo que principalmente o Komichi, o que faz Azumi não aguentar mais ficar calada e dizer que esqueceu algo no quarto que precisava devolver para o Komi. Azumi diz que irá pegar rapidamente. Ayami concorda, dizendo que irá esperar, e Azumi pede para Komi a seguir. Enquanto andam, Komi fica confuso por não se lembrar de ter emprestado algo. Ele tenta se apressar quando Azumi o para e se desculpa, dizendo que não é nada disso. Corada, ela admite que apenas queria ficar sozinha com ele um pouco. Isso pega Komi de surpresa, fazendo com que ele rapidamente segure a mão dela com força. A irmã de Komi bate na porta do quarto, questionando se ele ainda está dormindo, mesmo já sendo hora do almoço. Em sua cama, Komi reflete que dormir até tarde e acordar quando quiser é como viver um sonho chamado férias de verão. Pelo menos era isso que ele pensava, já que na verdade só está sentindo preguiça. Mesmo gostando de não ir para a escola, ele meio que queria ir, pois ficar sem ver Azumi todos os dias é bem difícil. O centro comunitário fica lotado nas férias de verão. Komi resmunga que não podem ficar fazendo viagens longas o tempo todo, e pensa que Azumi pode não gostar se ele ficar ligando para ela sem parar. Se ao menos ele tivesse uma foto dela para ficar apreciando e usar como papel de parede no celular. Pensando bem, ele nota que nunca tiraram uma foto juntos, mas, como tem a questão da diferença de altura, ele acharia melhor ter uma foto apenas de Azumi. Komi acha que as garotas costumam gostar desse tipo de coisa, ter fotos juntos no celular, então se pergunta o que Azumi acharia disso. De qualquer forma, tudo o que ele pode fazer agora é recordar os bons momentos com ela que guarda no coração. Pela primeira vez, vemos alguém sofrer um dano crítico por uma memória. Quando Komi se lembra de Azumi, ele exclama que também quer ficar com ela para sempre. Enquanto Komi abraça o travesseiro, reclamando que ele deveria ser maior e mais fofo, sua irmã entra no quarto, pergunta o que ele está fazendo e o chama de esquisito. Komi leva um susto por ela ter entrado sem bater. Em seguida, Komi liga para Hayato, perguntando se ele tem algum plano para hoje. Hayato nega e pergunta se eles vão sair juntos, mas Komi explica que, na verdade, queria saber se o amigo não gostaria de vir à sua casa, o que parece pegar Hayato de surpresa. Komi diz que vai encontrá-lo no ponto de ônibus, já que o amigo nunca foi até lá. Já no quarto, Komi pergunta se Hayato quer assistir aquele filme de ação que ele havia mencionado antes, e o amigo concorda. Porém, enquanto o casal do filme se beija, os dois garotos ficam desconcertados com a cena. Hayato pensou que um filme de ação seria tranquilo e não esperava por aquilo. Já Komi começa a pensar que, agora que já abraçou Azumi, o próximo passo é beijá-la. E talvez, se tiver sorte, até algo a mais. Mas decide focar apenas nisso por enquanto. É quando Hayato chama, tirando Komi do transe. Hayato pede para usar o banheiro, enquanto se pergunta, nervoso? Por que Komi parece estar tão corado? Após o filme, os dois ficam surpresos por ser uma obra de ação com elementos de romance meloso. Hayato admite que foi bem mais intenso do que imaginava, e Komi concorda. Enquanto jogam videogame, Komi pergunta por que Hayato terminou com a namorada do ensino fundamental. O amigo explica que ela ficou brava após ele fazer carinho em seu cabelo, dizendo para não mexer na franja dela, e acabou levando um fora uma semana depois. Komi fica surpreso por ter sido só porque ele mexeu no cabelo, e Hayato diz, rindo, que apenas caras bonitos podem fazer esse tipo de coisa. À noite, Azumi está escrevendo, porém não consegue deixar de se incomodar com o silêncio. Ela tenta voltar a se concentrar, mas é evidente que não está conseguindo, parecendo considerar seriamente outra opção. Komi estava em sua cama, entediado como sempre, quando recebe uma mensagem de Azumi dizendo que queria falar sobre algo e pedindo para ligar. Komi rapidamente concorda, e assim que a chamada começa, nota algo estranho. Ele pergunta se ela queria fazer uma chamada de vídeo, percebendo que Azumi está segurando o celular no ouvido. Azumi se assusta com isso,
dizendo que foi sem querer e que vai ligar de novo, mas Komi pede rapidamente para ela esperar. Komi pergunta, quase em desespero, se não poderiam continuar com a chamada de vídeo. Azumi fica receosa, já que está usando uma roupa estranha e seu cabelo está bagunçado. Mas, para Komi, isso soa como algum tipo de recompensa. Ele declara que a viu apenas por alguns segundos, mas tem certeza de que ela está ótima, deixando Azumi envergonhada por ter sido vista daquele jeito. Komi entende se ela não quiser, ressaltando apenas que eles não conseguem se ver todos os dias como na escola, e admite que queria encontrá-la ou apenas ver o seu rosto. Enquanto tampa a tela do celular, toda corada, Azumi admite que também queria vê-lo. Colocando o aparelho sobre a mesa enquanto procura algo para apoiá-lo, ela diz para ele apreciar o seu teto por enquanto. Komi nem acredita que conseguirá ver Azumi em casa. É nesse momento que ele nota algo estranho na câmera dela, percebendo logo em seguida que era apenas a dobra do seu braço. O que, é claro, não o impede de ter pensamentos pervertidos. Quando Azumi reaparece na tela do celular, envergonhada, Komi nota que o cabelo dela está levemente bagunçado. Azumi pergunta se ele está doente, já que seu rosto está muito vermelho, mas ele diz rapidamente que deve ser apenas a luz. Mais tarde, Azumi e Komi se encontram quando ainda está escuro, e ela lhe deseja bom dia. Ele pergunta se os pais dela não disseram nada, e Azumi explica que contou a eles que iria se encontrar com amigos. Depois de conversarem sobre como poderiam se ver mais, eles decidem fazer encontros matinais antes mesmo do sol nascer, caminhando à margem do rio por 30 a 40 minutos. Como Azumi às vezes corre ali com o pai, escolheram aquele local. Enquanto andam lado a lado, Komi dá duro para acompanhar o ritmo dela. Enquanto ele dá passos curtos e apressados, ela dá passos longos e calmos. Azumi percebe que ele está ofegante e pergunta se está tudo bem, e Komi garante que está ótimo. É quando cruzam o caminho de uma senhora com 2 cães, um grande e um pequenininho. Eles cumprimentam a senhora e continuam olhando para os cachorros mesmo depois de passar por eles, sem que percebam, tanto os dois quanto a senhora acham aquela cena muito fofa. Enquanto se hidratam, Azumi diz divertida que é realmente importante ir com cuidado no verão, fazendo Komi se questionar se aquilo foi ir devagar. De repente, Azumi aponta para frente chamando sua atenção, percebendo que estão vendo o sol nascer. Komi diz que é muito lindo e Azumi concorda, sem notar que ele também estava falando dela. Ele pega o celular para tirar uma foto, o que parece diverti-la. Komi pergunta se ela não vai tirar uma também, lembrando que ela já deve ter visto aquela cena muitas vezes. Envergonhada, Azumi diz que também tirará uma foto, pois, por ter sido o primeiro nascer do sol que viram juntos, aquele momento é especial. Komi chama sua atenção, fazendo-a olhar para ele, e declara de surpresa que vai tirar uma foto dela. Azumi cobre o rosto rapidamente, dizendo que está toda suada e que isso é constrangedor, mas Komi garante que ela está ótima e que só quer registrar o momento. Azumi concorda e permite a foto. Komi nem acredita que realmente conseguiu a foto perfeita para usar de plano de fundo, o tipo de foto que só se consegue no verão. Durante o jantar, a irmã de Komi tenta convencer a mãe a comprar um novo yukata para ela. A mãe pergunta por que a filha não usa o yukata que ela própria usava quando era mais jovem, e a garota responde simplesmente que os desenhos da peça são antiquados. O Festival de Fogos de Artifício está chegando, sendo considerado um grande evento de encontros no verão, e Komi quer muito ver Azumi de yukata. No entanto, como outras pessoas da sala de aula também estarão lá, ele decide que o jeito é chamar Ayami e Ayato. Mais tarde, em uma ligação, Azumi revela que Ayami não poderá ir, pois vai passar um tempo na casa de uns parentes. Já Komi conta que Ayato está sem dinheiro, então também não poderá ir. Komi já começa a chorar por achar que não verá Azumi de yukata quando ela o chama do outro lado da linha. Determinada, ela diz que, se avisar aos pais que vai ao festival, eles a deixarão sair à noite. Em seguida, Azumi o convida para irem juntos, e Komi concorda alegremente. Foi assim que eles decidiram ir ao festival e assistir aos fogos no parque, onde sempre se encontram. Com a certeza de que essa é sua melhor chance de beijar Azumi, Komi desce as escadas contente. Na cozinha, encontra sua irmã mexendo no celular e fica surpreso ao ver que tem sorvete, descobrindo que foi comprado no mesmo dia.
Ao notar o vídeo no celular dela, Komi pergunta do que se trata. Ela questiona se o evento não é bonito e ele concorda. A irmã pede para Komi levá-la, mas logo fica emburrada, dizendo que não quer ser confundida com a namorada dele. Komi rebate dizendo que, se isso é tão ruim, ela deveria arrumar um namorado logo, além de ressaltar que é impossível serem confundidos com um casal, já que são idênticos. Mais tarde, Komi sai de casa, avisando a mãe que vai ao festival com um amigo. Ele chega primeiro ao parque, e Azumi envia uma mensagem dizendo que já está chegando. Komi pergunta se ela quer que ele vá ao seu encontro, já que está escuro, mas ela recusa, avisando que está de bicicleta. Olhando ao redor, Komi percebe que não há uma alma viva por ali. De repente, ouve um barulho atrás dele e vê Azumi correndo em sua direção, agradecendo por ele ter esperado. O visual dela é bem diferente do que ele havia imaginado. Komi repara que ela trouxe muitas coisas e Azumi sorri, admitindo que talvez tenha exagerado um pouco. Mais uma vez, Komi pensa em como ela é fofa. Enquanto arruma a toalha no chão, ele se pergunta se é lerdo ou se todos os yukatas mais novos têm aquele estilo, mas sente que precisa dizer algo a respeito. Antes que consiga, Azumi o tira de seus pensamentos ao mostrar o verdadeiro banquete que trouxe, perguntando se agora sim não parece um festival. Ela fica feliz ao ver a animação de Komi, que mostra ter levado Ramune, um refrigerante famoso no Japão. Divertida, Azumi concorda que agora o clima de festival está completo. Komi continua pensando que aquela é uma escolha de visual bem diferente, um yukata com calça. Ele decide elogiá-la, mas no momento em que vai falar, Azumi o interrompe ao perceber que se esqueceu da roupa. Ela começa a tirar a calça ali mesmo, deixando Komi em choque. De repente, ela se lembra da presença dele e pede para que se vire, o que ele faz sem protestar. Komi começa a imaginar se ela pretende mostrar um fato de banho por baixo ou algo do tipo, pensando na visão incrível que seria. Quando Azumi diz para ele se virar novamente, ele o faz bem depressa. Ela revela o seu belo yukata completo, explicando que só tinha colocado a calça por cima para conseguir andar de bicicleta, e pergunta se agora sim está parecendo mais um festival de verão. Komi não consegue se segurar ao vê-la de yukata e grita que Azumi está realmente fofa. Isso a deixa envergonhada, fazendo com que ela peça para ele falar mais baixo. Komi também fica envergonhado por ter gritado de repente, pensando que deve haver um jeito melhor de elogiá-la, mesmo que Azumi pareça muito feliz com isso. Komi muda de assunto e pergunta o porquê das pistolas d'água, ao que Azumi responde que são para um tiro ao alvo. Komi fica surpreso por ela ter pensado em tudo e diz que realmente parece divertido. Enquanto comem, Komi sente que as comidas da loja de conveniência estão 1 bilhão de vezes mais gostosas hoje. Após comerem, Azumi mostra o estande de tiro que fez. Ela aponta a arma e explica que o objetivo é acertar os copinhos. Ela tenta atirar, mas estranha ao notar que não está saindo nada. Komi também acha estranho, além de ficar nervoso por estar bem na linha de fogo. Azumi continua tentando, até que Komi sugere que é do tipo em que se aperta a bomba. No entanto, ela acaba quebrando o brinquedo sem querer. Isso realmente deixa Azumi para baixo, e Komi tenta tranquilizá-la. Ele percebe que os fogos de artifício estão prestes a começar, mas Azumi nota que não dá para ver nada dali. Como já tinha pensado nisso, Komi corre até a mochila para pegar algo. Ele a segura pela mão e a puxa animado, pensando que agora é a sua vez de se mostrar. Komi coloca o objeto no chão, desejando muito que ela também se divirta. É quando o aparelho começa a soltar várias bolhas de sabão, o que deixa Azumi realmente animada. Komi conta que viu um vídeo disso e pensou que seria uma boa ideia, pois achou que as bolhas se pareciam com fogos de artifício. E Azumi concorda. Ele admite que queria ter comprado estalinhos, mas descobriu que eram proibidos. Azumi está se divertindo bastante e diz que aquilo é realmente incrível. Poder vê-la tão feliz deixa Komi feliz também. Ver o sorriso de Azumi daquele jeito faz Komi sentir que nem precisa mais beijá-la. É nesse momento que Azumi o chama alegremente e se aproxima, o que o deixa confuso. De surpresa, Azumi o beija na bochecha e rapidamente se afasta para o seu lado, ficando envergonhada. Azumi declara que esse foi o melhor festival de verão de sua vida e agradece a Komi. Pode não ter sido nos lábios, mas com certeza foi um beijo.
Come revela que também comprou um soprador manual de bolhas. Ele fica tão animado que começa a soprar sem parar, até que de repente fica sem ar e cai. Pode ser que ele tenha desmaiado por um segundo, mas com certeza nunca esquecerá essa noite. Quero mandar um salve especial aos membros do canal, @CauAntenório64, @LucasBernardo9030, @Code42, @Fuxian589, @OtakoSVD00, @SetsDion, Noel, @TiogoGhost3129, @TechApperBigDior, @Admilson Moura, 6571. E também, @SamuelTerra, I9V3L, 1 ou @BonusKI, @Admilson, @Ebia19. E também, @SamuelTerra, I9V31. E se você quer ajudar o canal, mas não pode se tornar membro, deixe o like, comente, compartilhe e se inscreva que já ajuda. Muito obrigado e até a próxima.